eu fui parar numa UTI, né? E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu já tinha um desejo muito grande no meu coração de, de crescer espiritualmente. Eu sabia que o chamado de Deus na minha vida era muito grande. Por várias vezes eu comecei a desistir no meio do caminho. Eu não tinha acesso, eu tinha acesso à Bíblia, mas não queria ler a Bíblia como estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, porque realmente eu comecei a entender, depois de um tempo, que não tem como você amar aquilo que você não conhece. E nós temos em nossas mãos um tesouro muito grande, que na verdade, se você for olhar em outros países, tem países que você é até morto se souberem que você está falando de Cristo. Então, assim, eu naquela UTI, eu tive um problema renal, fiquei com uma pedra atravessada no meu ureter e aquilo me levou para UTI. Meu batimento foi a menos de 30, minha oxigenação a menos de 75, 70, alguma coisa assim. E ali eu vivi dias que eu achei assim que, na verdade, eu estava muito calma porque, de certa forma, eu tive pessoas do meu lado que falaram de Deus comigo o tempo inteiro. E ali eu tive uma experiência muito grande com Deus. A pessoa cantava para mim o tempo inteiro hinos, porque eu não podia ter ninguém comigo maior de idade, porque na verdade eu não podia ter acompanhante, porque na verdade eu já era maior de idade, então não podia ter acompanhante. Mas muitas das vezes eu vejo pessoas que vão para hospitais, se queixam, reclamam. Às vezes, quando a gente pensa em vale e acha que é o inimigo que coloca a gente no vale, na verdade o vale, Deus coloca a gente no vale para poder a gente olhar ao redor e ver que Ele é o soberano em todas as coisas, que é Ele que vai fazer por nós todas as coisas, que só Ele tem a capacidade de tirar a gente daquele lugar. Na verdade, Deus coloca a gente nessas situações porque Ele nos ama tanto, que Ele conhece o nosso coração de tal forma que Ele sabe que somente a gente vai clamar somente por Ele em uma situação dessa. Você pode ver que quantas pessoas que não acreditam em Deus ou não levam Deus a sério, elas podem ter o dinheiro que for, mas se chegar numa situação de doença, onde o dinheiro não vai trazer a saúde e a vida da própria pessoa ou da pessoa que ela ama, ela começa a clamar por Deus, porque ela sabe que o único socorro sobrenatural, a única fonte que ela tem de fé e de esperança é em Deus. Então ali estava eu, nessa situação, pedindo a Deus para que tudo aquilo fosse passar. E graças a Deus, logo saí depois da UTI, fiz mais umas 4 cirurgias esperando o aparelho, que o rapaz ainda falou para mim, olha, é muito difícil achar esse aparelho, porque seu aparelho tem que ser um aparelho flexível, porque a pedra é pequenininha, mas parou atravessada em um lugar estratégico. Então, assim, era muito complicado fazer isso tudo, né? Mas foi uma bênção, porque no dia eu pedi muito a Deus, uma equipe maravilhosa, porque a gente tem que colocar tudo nas mãos do Senhor, né? Uma equipe maravilhosa esteve comigo e falou, olha, hoje, depois de quase 4 meses, 5 meses com o duplo J, troquei umas 3 vezes, muita crise, muita dor, virou e falou assim, hoje você poderia encontrar, é mais fácil você encontrar muitas notas de 100 e uma barra de ouro. Mas o aparelho hoje que você precisa está aqui, então isso é um milagre. E aí, graças a Deus, foi eliminada a pedra, né? Só que eu não gosto de água, eis uma questão, meu sangue já produz, e isso é uma briga constante para eu tomar água, que é muito difícil, gente. Então, por favor, tomem água, tá? Porque não adianta só a gente clamar a Deus e não fazer a nossa parte. Isso não é só para vocês, serve para mim também. E eu passei, depois disso, dessa UTI, por que isso aconteceu? 2 semanas antes de eu ir para o hospital, uma semana antes de eu ir para o hospital, eu voltei a cantar na noite, mesmo tendo um restaurante. Eu queria voltar a cantar meus MPBs, meus pop rocks, meus sertanejos. Eu gostava daquilo, gostava de usar roupas com decotes, barriga de fora. Sempre gostei, porque a nossa carne declina para o mal, né? E para estar em cima num palco, tinha que ser desse jeito. E eu sempre cantava também com um copo de cerveja na mão. No dia que eu falei que eu voltei,
e postei isso na rede social, o que aconteceu? No outro dia, eu caí de cama com febre. Foi aí que eu fui descobrir as pedras e fui parar na UTI. Então, tudo é um mistério de Deus na nossa vida. Se não tivesse acontecido isso, talvez eu já estaria morta. E não digo só de morte física, eu digo da morte espiritual. Ainda estaria, porque antes eu era morta. Quando a gente não está na presença de Deus, nós somos pessoas mortas, mortas espiritualmente. Depois que eu saí da UTI, eu conheci pessoas lá dentro que me incentivaram muito em oração e eu comecei a acreditar em um Deus que eu achava que eu conhecia, mas na verdade eu não conhecia nada. E, gente, até hoje ainda estou nesse processo, tá? Eu tenho um ano de convertido, 1 ano e 1 mês por aí. E aí comecei a minha caminhada com Deus. Comecei a cantar no altar, cheguei a abrir um bar. Só que com 1 mês desse bar aberto, eu parei de vender bebida porque eu fui parar de beber. Gente, que situação quando eu fui parar de beber. Não foi fácil, tá? 1 ano sem beber desde março. Fez 1 ano e 1 mês que eu tô sem beber, sem botar um gole de álcool na boca. Já fui fumante também, mas há 6 anos eu não fumo, mas o álcool foi algo mais difícil de tirar, porque eu bebia todos os dias, nem que fosse 2 litrões no dia, para poder, se eu tivesse feliz eu bebia, se eu tivesse triste eu bebia, se eu tivesse mal eu bebia, com raiva eu bebia, e eu começava cedo, muitas das vezes eu começava a assar os frangos no restaurante às 3h30 da manhã, 5h30, 7 horas da manhã eu já estava bebendo, como alcoólatra mesmo. E quando eu fui parar, isso foi muito difícil, porque se não fosse o meu pastor, que é na nossa igreja Oicos, em Travessão de Campos, Goitacazes, Rio de Janeiro, é uma igreja que começou não tem muitos anos, ela tem 2 anos, mas são pessoas assim mais que especiais, são meus irmãos em Cristo. O pastor é um verdadeiro pastor, é aquele que cuida realmente das suas ovelhas, sabe? Não deixa ninguém. Ele já me conhece, eu fico 3 dias calada sem falar com ele, ele já liga, já manda mensagem. Ele já conhece as suas ovelhas mesmo, assim, em uma proporção sem igual. Então, eu tenho um carinho imenso, um respeito imenso por essa igreja, por esse pastor, pela família dele, enfim. Eles lutaram muito comigo para eu não desistir. E disso para cá eu passei várias experiências com Deus. No começo tomei muitos remédios, fui parar no hospital porque desde pequenininha com síndrome de pânico, ansiedade, transtornos esquizoafetivos, a depressão, né? Enfim, muitas coisas desde pequena e estão sendo tratadas agora. Depois que eu entrei para a igreja, eu comecei a ter várias experiências com Deus. Depois que eu parei de beber, eu comecei a abrir mão de algumas coisas. Eu comecei a perceber que eu não era feliz, que eu nunca tinha sido feliz. Gente, eu estou aprendendo a ser feliz, aprendendo. Eu sei que tem muita gente aí que deve talvez estar no mesmo caminho. Não se iludam, tá, gente? Tem muita gente que perde gosto pelas coisas do mundo, mas a Bíblia diz que nossa carne já se declina para o mal. E Paulo diz também em Colossenses que nós temos que dominar os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas paixões. E conversando isso esses dias, a gente estava falando que Paulo falava para a igreja, porque as próprias pessoas das igrejas, né, tinham essas vontades. Então, não tem diferença entre nós. Não quer dizer que nós que estamos na presença do Senhor, nós não temos desejos, nós não temos vontades. Não, nós temos obediência, ser obediente a Deus, porque existe uma hierarquia. Deus é Pai, Ele sabe o que é melhor para nós, assim como nós fazemos com os nossos filhos e mandamos eles fazerem algumas coisas para serem obedientes, para que eles não paguem preço na rua. Que a gente eduque em casa, porque o mundo educa diferente, a gente educa com amor e o mundo não. Então, quando a gente é desobediente com Deus, a gente passa muita coisa ruim no mundo e nós pagamos esse preço. Quero dizer para você que Deus perdoa tudo que nós passamos, nós fizemos, mas as nossas consequências, elas sempre
virão e nós vamos ter que suportar, aguentar firme as consequências do pecado. Eles já foram perdoados, mas as consequências, elas vão existir. Assim como Adão e Eva. Adão e Eva foi perdoado, mas eles tiveram que sofrer as consequências e nós sofremos a consequência da desobediência de Adão e Eva até os dias de hoje. Mas Deus é tão misericordioso que mandou seu único filho para nos salvar de toda a artimanha do inimigo, nos dando aí uma segurança de que essa vida vai ser passageira, que nós podemos viver aqui como os discípulos e ainda herdarmos o reino dos céus. Então, com essa caminhada minha toda, o que aconteceu? Estou passando por um processo bem grande, um processo bem forte, doloroso, mas muito gratificante. Eu virei líder de evangelismo, eu gosto muito de evangelizar nas ruas. Meu sonho, na verdade, é exortação, exorção mesmo do inimigo, botar a mão na cabeça e exorcizar, sabe? Eu tenho muita vontade disso, mas para isso precisa a gente precisa de um preparo espiritual muito grande, você precisa estar muito limpo, você precisa estar muito ligado com Deus, você precisa estar jejuando muito, você precisa estar em oração, viver uma vida pura, limpa, para que o inimigo não te envergonhe. Porque muita gente da igreja, dentro da igreja acha que tem essa autoridade, mas quando vai fazer isso, o inimigo envergonha. E isso tem uma passagem bíblica que fala sobre isso também. Porque o inimigo fala, eu conheço o Deus de Paulo, mas o seu quem é? E aí o inimigo dá uma surra naquele povo que achou que ia, por estar dentro da igreja, ia exorcizar, ia tirar o inimigo. Muito pelo contrário. Para você entrar em território do inimigo, ele tem que fazer muito jejum e oração. Eu tive uma experiência tremenda com isso, porque eu dentro da igreja, fui para dentro da favela. Nós seguramos nas mãos das pessoas, dos chefes de lá e tudo, conseguimos a entrada lá. Nós seguramos as mãos e a unção do Espírito Santo foi tão forte naquele lugar. Mas depois que eu saí de lá, eu já tinha um problema cardíaco de uns 12 anos, igual a mulher do fluxo de sangue. Uns 12 anos que eu tinha um problema cardíaco, uma arritmia, né, uma extrasístole que me incomodava, mas ela piorou assim 90% depois que eu saí para ir para a favela. Na volta, eu comecei a subir no altar para pregar. Aí nós começamos a fazer evangelismo nas ruas, eu comecei a adoecer, peguei Covid de novo, meu rim começou a dar pedra de novo e nós continuamos em oração. Mas isso é para mostrar que nós precisamos nos elevar, nós temos que nos separar. Quer ter uma experiência com Deus, quer viver uma vida diferente com Deus, se separa. Eu sei que é difícil, o quanto é difícil. Eu estou hoje fazendo tratamento não só espiritual, mas um tratamento também com psicólogos, porque a gente precisa se entender, a gente precisa organizar a nossa vida. Cada um tem sua história, cada um tem o seu passado. Eu tive o meu passado e hoje eu estou tentando organizar tudo que eu vivi para poder eu não mais viver dependente de remédios nenhum, porque o meu remédio tem que ser o Senhor. É claro que a gente precisa dos médicos na Terra. Quando se há problemas, nós precisamos, né, dos médicos da Terra. Mas ouça uma coisa também, nem todo problema que vem para você é para a morte. Às vezes é para você olhar para o céu e Deus olhar para você de lá de cima também, esperando que você chegue para Ele e peça a Ele, Senhor, me cura. Deus já sabe o que você quer, mas Deus quer ouvir. Deus quer ouvir você falar. Deus quer ouvir você pedir, clamar. Pai, me ajuda. Pai, me socorre. Eu só tenho a Ti, só o Senhor é o meu socorro, a minha fortaleza. Sabe para quê? Para Deus mostrar o quão grande Ele é nessa terra. Para Deus mostrar o poder dEle na terra, é preciso acontecer coisas para que Ele faça milagre. Imagine só se a nossa vida fosse uma vida tão fácil, tão tranquila. Como que Deus ia mostrar o poder dEle? Deus teria outros modos de mostrar o poder dEle, mas Ele quer mostrar o poder dEle e o amor dEle através de nós, através de você,
através de um vizinho, através de alguém de dentro da família, para a gente ser mexido. E quando Deus cura uma pessoa próxima a nós, ou que algumas pessoas dão testemunho, isso edifica a fé de quem ouve. Igual eu estou falando aqui para vocês hoje. Quantas vezes foi difícil para mim olhar um copo de bebida e não poder beber? Quantas vezes? Eu sei que tem pessoas que em uso de drogas, de pó, de qualquer outro tipo de droga, quão difícil. Mas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, não é impossível. Não é impossível. É difícil, mas a gente tem que ser obediente. Se vocês tiverem noção das experiências que a gente vive com Deus, teve uma vez que eu pedi muito a Deus para falar comigo, fiz um jejum de manhã, achei que Deus ia mandar uma resposta através de uma mensagem em um celular, alguém ia mandar alguma coisa para mim. De repente, meu telefone do Messenger toca. Eu nunca vi aquela mulher. Nem sabia quem era. Hoje eu até a conheço mais ou menos, mas na época eu não sabia. Meu marido estava do meu lado. Quando eu atendi aquela ligação pelo Facebook, né, do Messenger do Facebook, a mulher começou a falar para mim em línguas, ia falar tudo aquilo que eu tinha perguntado para Deus. Diz que é ou não é sobrenatural? É sobrenatural, meus irmãos. Falar de Deus é sobrenatural. É como eu estava falando esses dias. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que é a gente que faz, não está na nossa capacidade de fazer. Vocês já pensaram na vida que Noé teve, taxado como louco? Vocês têm noção do amor que Deus tem por nós, como que é grande? Porque na verdade, Noé foi o único justo que Deus viu na terra, e por amor a um único justo, uma pessoa, Deus destruiu tudo, mas deixou Noé e falou para ele: faz a arca que eu vou salvar você e a sua família. Matou todas as outras pessoas, porque Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. E as pessoas às vezes confundem muito isso. A misericórdia de Deus, mas Deus é justo. Deus faz justiça. E justiça é o que a gente faz muitas das vezes. Deus não tem pena de ninguém. Quem tem pena somos nós, seres humanos. Deus nos ama, mas pena de nós ele não tem. Ele não tem. Mesmo amando muito, ele sente dor, mas pena não. E nós temos pena. Você imagina só que amor é esse, que ele destrói tudo, mas ele deixa por amor a uma pessoa ser fiel. Então, se você, meu irmão, for fiel, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Você acha mesmo que Noé tinha alguma visão ou algum jeito para fazer uma arca em 100 anos que ele demorou para fazer uma arca, para levar todos os animais, casais, um macho e uma fêmea de todas as espécies dentro de uma arca, passando todas as medidas? Vocês nunca tinha chovido na terra, vocês acham mesmo que aquilo é obra do ser humano? O homem pode até colocar a mão, o dedo, mas Deus coloca a mão. O homem pode manusear tudo, mas quem faz acontecer o sobrenatural é Deus. Aquela arca seria impossível vir do homem. Aquela arca foi provisão de Deus. Então, meus irmãos, creia, faça na sua vida as coisas valerem a pena e serem diferentes, porque Jesus está voltando, mas ele não precisa descer do céu na terra, não. Ele está voltando para cada um de nós. No dia de hoje ele pode voltar para você em vida, porque depois da morte não tem jeito mais. Mas muita gente está partindo dessa vida hoje. E Deus já está voltando para cada um que vai dessa vida hoje, que está morrendo hoje. E aí? O que você tem feito da sua vida? Que tipo de exemplo você tem dado para dentro da sua casa? O que adianta você ser um crente ou você falar de Deus e você não viver tudo aquilo que Deus fala para você viver? O que adianta você não viver os propósitos de Deus na sua vida? Não adianta nada, meus irmãos. Ou quente ou frio, morno, eu te vomito, isso é bíblico. Deus quer muito mais de você. Deus quer você por completo. E não fique com a obra só para você, não. O que Deus fizer na sua vida, transborde, passe para o outro. Seja testemunho na vida de outras pessoas. As pessoas precisam viver esse amor
conhecer esse amor. Hoje eu sou da Igreja Batista. Hoje eu estou conhecendo a verdadeira palavra de Deus. Sou um grãozinho lá no final da areia do mar. Um grãozinho, pequenininho. Mas eu sei que a minha vida está começando. A minha obra está apenas começando. Na verdade, eu sou apenas um instrumento. Mas eu quero que Deus faça em minha vida obras e obras e obras para que eu possa ser instrumento na vida de outras pessoas. Quero muito falar aqui sobre depressão, sobre pânico, ajudar outras pessoas, sobre vícios, sobre encontros. Não pensem em vocês que eu também não tenho dias maus, eu tenho. Mas eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Quer viver coisas intensas com Deus? Abra o seu coração. Abra o seu coração, porque Deus não se aguenta um coração aquebrantado. Busque incessantemente, igual quando você busca aquilo que você muito quer. Quando você quer muito um carro, quando você quer muito uma roupa, você faz de tudo para você ter. Faça isso com Deus. Você não tem noção das coisas que Deus tem para sua vida. Você não tem noção do que Deus pode fazer. É uma felicidade que eu tenho buscado. Porque eu estou aprendendo a viver agora. Porque por muitos anos eu fui enganada pela bebida. Muitos anos eu achei que a bebida me fazia feliz. E que eu era feliz. E há um ano atrás, quando foi me tirar da bebida, eu descobri que eu nunca fui feliz. Posso contar um segredo para vocês? Eu estou tentando descobrir a felicidade agora. Com 33 anos. Nunca mais eu quero botar isso na minha boca, sabe por quê? Porque eu fui iludida. Eu fui iludida pelo inimigo. E quando eu abri meus olhos, eu vi que eu era uma pessoa totalmente predisposta a só ao vício. Eu era uma pessoa que eu me deixava levar só pela bebida, só pelas alegrias momentâneas, as rodinhas de amigos, falsos amigos, de conversas que não levavam para lugar nenhum. Jesus está voltando, meus irmãos. Pensem nisso, guarde isso dentro do seu coração. É possível viver uma vida de paz, é possível viver uma confiança. Quer experimentar o amor de Deus? Faz valer a pena. Se abra para Ele dentro da sua casa, no seu relacionamento, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Trate-os de maneira diferente da qual você gostaria de ser tratado. Ore todos os dias, converse com Deus todos os dias, deixe como se estivesse no telefone fora do gancho. Toda hora que você tiver um tempinho mentalizar, fala com Ele. Deus está te esperando. Convida Ele para estar dentro da sua casa, na sua vida, na sua família. Ele está esperando por você. Sabe por quê? Deus te ama numa proporção sem igual. Deus diz que vale mais uma alma para Ele do que o mundo inteiro. Então você vale mais do que o mundo inteiro. Tenha uma boa noite. Fique em paz e que o Senhor te acompanhe.